Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. Carpini se esquiva de críticas à arbitragem e elogia a atuação do São Paulo em clássico. O técnico do São Paulo, Thiago Carpini, preferiu evitar polêmicas após o empate em 1-1 contra o Palmeiras, neste domingo no Morumbi. Se o presidente do clube, Júlio Casares, não poupou nem o árbitro Matheus Candança nem o treinador rival, Abel Ferreira, Carpini se esquivou ao ser perguntado e preferiu elogiar a atuação da equipe, que teve desfalques importantes como Caleri e Wellington Rato. Prefiro guardar para mim o que penso da arbitragem do Matheus hoje e vamos para a próxima. Prefiro exaltar o que foi o jogo, mesmo com muitas ausências consideráveis, disse ele, que lamentou apenas a não expulsão de Richard Rios por falta em Pablo Maia ainda no primeiro tempo. Independentemente se foi gol ou não, na sequência da jogada, a regra tem de ser aplicada. Na minha opinião, é o maior erro dele, disse. Além desse lance, o São Paulo também reclamou do pênalti marcado a favor do Palmeiras, numa falta de Rafael em Murilo, e da não marcação de um pênalti de Piquerez em Luciano. Para Carpini, o São Paulo foi melhor no clássico. Finalizamos antes de o Alisson fazer o gol. O Palmeiras, se bem me recordo, não teve finalização antes. Controlamos, é um adversário a ser batido. Os movimentos são muito sincronizados. Trabalhamos 15 minutos uma linha defensiva. Encaixamos muito bem e fomos melhores na partida, na minha opinião, disse. Sobre o comportamento de Abel Ferreira, que foi duramente criticado por Casares, Carpini citou apenas a presença constante do treinador e de auxiliares na área técnica durante a partida. Eu vi por diversas vezes toda a comissão do Palmeiras na área técnica. Tivemos em alguns momentos também, mas de maneira menos assintosa. Acho que essa regra de um peso diferente não se aplicou só fora de campo, se você me entende, concluiu ele, que teve um auxiliar expulso. Com 19 pontos, o São Paulo ainda não se classificou para as quartas de final do Paulista. Precisa vencer o Ituano no próximo domingo para avançar sem depender de ninguém. Se empatar, precisará torcer contra Novo Horizontino e São Bernardo. Segunda notícia. Caleri se revolta com a arbitragem, invade o vestiário e gera tumulto no Morumbi. O São Paulo reclama bastante da arbitragem após o empate contra o Palmeiras por 1-1. O gol do tricolor foi marcado por Alisson, que fez um bom jogo e foi muito elogiado pelos torcedores. A reclamação do tricolor foi pelo pênalti marcado para o Verdão em um lance entre o goleiro Rafael e o zagueiro Murilo. O árbitro foi ao VAR, viu o lance e marcou a penalidade máxima. Tempo depois, o VAR chamou novamente o juiz, agora para um possível pênalti a favor do São Paulo em um lance com Luciano. O árbitro, no entanto, não achou que houve falta dentro da área e mandou o jogo seguir. No fim do clássico, Casares estava visivelmente revoltado, desabafou e sobrou até para o Abel Ferreira, técnico do Alviverde. Hoje foi um absurdo. A Federação Paulista não pode atuar dessa forma. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão, afirmou. Não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti marcado para o Santos com a presença do VAR, quando a Edina não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda. Nitidamente não era um lance para expulsão. E hoje foi um absurdo, completou. No vestiário do Morumbi, a situação ficou quente. Há relatos e vídeos de que alguns jogadores são paulinos foram tirar satisfação com a arbitragem. Um desses atletas foi Caleri, ídolo do tricolor. A torcida gostou bastante da postura do argentino, que estava defendendo a instituição e representando todos os tricolores que estavam revoltados com a performance dos árbitros no clássico. Caleri estava muito exaltado e precisou ser contido. Mesmo não entrando em campo, o artilheiro foi um dos grandes protagonistas fora de campo, por tudo que envolveu o jogo e a revolta nos bastidores. O São Paulo se sente muito prejudicado e provavelmente Júlio Casares irá protestar contra o árbitro de forma oficial, conversando com a Federação Paulista de Futebol. O clima não é nada bom. Este clássico também foi lembrado pelas vaias em peso para Caio Paulista, que pulou o muro e hoje defende as cores palmeirenses. Ele começou no banco, entrou no segundo tempo e não teve sossego. Recebeu vaias quando tocava na bola e parecia muito nervoso, tanto que não fez nada demais em campo. A forma como ele saiu é lembrada e muitos acharam que ele não respeitou o tricolor. Diferentemente do que acontecia no SPFC, Caio Paulista não parece ter muita abertura no elenco do Palmeiras. Está encontrando dificuldades de adaptação e está longe de ser titular com Abel. Terceira notícia.
Marlon confirma interesse do São Paulo, mas descarta qualquer possibilidade de negociação. Foi trazido neste sábado 2 que o São Paulo Futebol Clube tem um interesse em Marlon, jogador do Cruzeiro, para reforçar o elenco na temporada. O clube tem interesse em um lateral esquerdo, principalmente após a saída de Caio Paulista, que trocou o tricolor pelo rival Palmeiras ainda no início da temporada. Com isso, o nome do cruzeirense é visto com bons olhos. Apesar do interesse, não houve nenhuma proposta formalizada. No time mineiro, o defensor tem contrato até dezembro deste ano, o que gerou ainda mais possibilidades da contratação para o time de Thiago Carpini. Os valores estão na casa dos 26 milhões de reais. Neste momento, a negociação entre Marlon e o staff do time de Ronaldo Fenômeno está estagnado. Porém, apesar disso, houve novidades sobre a situação do atleta. O Cruzeiro entrou em campo neste sábado 2 contra o Uberlândia pelo Campeonato Mineiro. A equipe celeste venceu o confronto por 2-0. Após o jogo, o lateral confirmou o interesse do soberano. Em entrevista ao jornalista Samuel Venâncio, que também é setorista do clube, Marlon revelou mais detalhes ligados ao São Paulo com ele e qual sua real situação neste momento, ressaltando que está feliz onde está. Faço questão de externar isso aqui porque minha palavra é muito importante. Eu tenho um compromisso aqui no Cruzeiro. A gente espera renovar o contrato, as coisas estão muito bem encaminhadas. O Marlon está feliz no Cruzeiro, disse. Diante disso, o atleta afirmou que não vestirá a camisa do tricolor. Ele deu a palavra para a difereria cruzeirense que não irá assinar nenhuma pré-contrato com outro time, algo que era possível diante da situação dele. Em relação ao mercado da bola, foi trazido recentemente a posição de Casares após a chegada de André Silva ao clube. Quarta notícia. Pablo Maia recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o São Paulo contra o Ituano. O volante Pablo Maia recebeu o terceiro cartão amarelo no empate do São Paulo em 1-1 com o Palmeiras, neste domingo no Morumbis, em clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Suspenso, Pablo Maia vai desfalcar o São Paulo na partida decisiva contra o Ituano, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O confronto será disputado no próximo domingo, às 16 horas, de Brasília, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Sem Pablo Maia, o técnico Thiago Carpini deve utilizar o paraguaio Bobadilla no meio de campo tricolor. Em contrapartida, o São Paulo contará com o retorno do centroavante Caleri, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, também pelo terceiro cartão amarelo. Com 19 pontos, o São Paulo é líder do grupo D do Campeonato Paulista, mas tem a mesma pontuação do Novo Horizontino e apenas um ponto a mais do que o São Bernardo. Por isso, na última rodada, para não depender de nenhum outro resultado para se manter entre os dois primeiros e avançar para o mata-mata, o tricolor precisa vencer.